Alô você, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe a hora que você vai assistir essa aula, mas vamos dar aqui início ao nosso curso de Direito Penal. Vamos falar sobre o Código Penal, né? E hoje vamos trazer alguns temas da parte geral. Vamos dividir nossa aula em alguns tópicos, né? Para você ter uma noção bem ampla aí da parte geral do Código Penal. Então hoje a gente vai trabalhar, aliás, para quem não sabe, né, o Código Penal ele se divide em parte geral e parte especial. A parte geral, ela traz algumas definições, ela traz, fala de penas, fala de lei penal no tempo, e a parte especial, que vai do capítulo do artigo 120 até o 359, ela fala especificamente dos crimes em espécie. Então, a gente vai trabalhar agora com a parte geral e futuramente com a parte especial. Então vamos começar falando da lei penal no tempo. Por que é importante saber isso? Porque é aqui que você vai saber qual a lei a ser aplicada a um crime, no caso concreto. No caso de um roubo, no caso de um homicídio, de um sequestro. Qual é a lei? Qual é a lei que está em vigor? Qual é a regra para aplicar aquela lei? Então é aqui, na lei penal no tempo, ou seja, qual é a lei que está em vigor naquele momento, ok? Então a gente vai começar falando sobre a anterioridade da lei penal. Então, o que é anterioridade da lei penal? Olha o que fala o artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Presta atenção. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para definir um crime, eu preciso de lei. Somente lei cria crime no Brasil. Eu não posso, o presidente, por exemplo, o presidente ele edita algumas medidas provisórias. A medida provisória, uma vez que ele edita, ela tem força de lei, ela equivale à lei. E ela tem 60 dias depois para ser reconhecida e referendada lá pelo Congresso Nacional. Se não for, deixa de valer. Então, se ele quer regular, sei lá, a taxa de juros, alguma coisa nesse sentido, ele edita medida provisória. Agora, quando ele quer criar um novo tipo penal, criar um novo crime, não pode ser. Só pode ser através de lei. Por isso é chamado de princípio da legalidade. Somente lei, em sentido estrito, pode criar um crime. E quem é que cria a lei? Congresso Nacional, através do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Então, um senador ou um deputado é que vai criar um projeto de lei para tornar uma conduta crime. O presidente pode? Pode. Ele cria um crime e encaminha para o Congresso para que o Congresso possa votar. Um exemplo aí que ficou bem em evidência foi quando o presidente da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, assumiu a presidência. E ele passou a missão para o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, criar várias leis. Então ele criou o famoso pacote anticrime. Ele criou diversos artigos de lei, ele alterou vários artigos de lei que já existiam, ele criou crimes, alterou crimes, revogou crimes, mas tudo isso que ele fez, depois que ele criou esse pacote, ele teve que encaminhar para o Congresso Nacional para que lá senadores e deputados pudessem estudar melhor aquele projeto, e houve algumas leis que eles aprovaram na íntegra, outras eles modificaram, enfim, depois ela foi para a sanção do presidente, beleza? Então a lei fala o seguinte, ó, artigo 1º, não há crime sem lei anterior que defina. Então, se não tem uma lei anterior à sua conduta, a sua conduta não é criminosa. E fala também aqui, ó, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, imagina a situação, um exemplo aqui, não há crime sem lei anterior. Imagina uma forma hipotética, uma pessoa andando na rua sem camisa. Digamos que algum deputado decida criar um crime chamado andar na rua sem camisa é crime. Pena, 1 a 3 anos. Então, andar sem camisa na rua é crime. Pena, 1 a 3 anos. Só que imagine você estava andando na rua sem camisa e foi pego pela polícia. Primeira coisa é, lei penal no tempo. Na hora que você estava andando na rua, tinha uma lei que proibia? Não tinha. Então não há crime sem uma lei anterior. Então digamos que essa lei que eu acabei de citar aqui foi criada no dia 10 de agosto
Desculpa, 10 de outubro de 2025. Beleza? Então todo mundo que anterior a essa data aqui andou sem camisa, por exemplo, no dia 9 de outubro, no dia 8 de outubro, todo mundo que andou sem camisa antes não cometeu crime. E do dia 10 de outubro para frente, quem andar sem camisa vai cometer crime. A pergunta que eu faço, já que a lei no dia 8 não existia, no dia 9 não existia, só foi criada no dia 10, uma lei tipificando a conduta de andar sem camisa como crime. Essa lei pode retroagir aqui para poder punir quem andou no dia 9 e quem andou no dia 8? Não. Regra geral, lei penal não retroage. Regra geral, lei penal não retroage. Exceção, salvo para beneficiar o réu. Se ela for para o benefício do réu, ela pode retroagir. Se não for para o benefício, nesse caso aqui, andar sem camisa não era crime. Então, se eu retroagir aqui, não vai ser bom para o réu, vai ser ruim, porque antes podia, agora não pode mais. E qual é o nome desse instituto? O princípio é o princípio da irretroatividade da lei penal. A lei ruim, a lei nova, não retroage pelo princípio da irretroatividade. Beleza? E nesse caso que eu acabei de narrar, que não existia a conduta, não era crime andar sem camisa, e agora virou crime, isso é chamado de novatio legis incriminadora. Ou seja, nova lei incriminadora. Eu não tinha crime andar sem camisa, agora eu tenho uma nova lei, eu criei uma nova lei dizendo que andar sem camisa é crime. Novatio é de nova, legis, lei incriminadora. Nova lei incriminadora. Se a lei nova é incriminadora, ela não pode retroagir pelo princípio da irretroatividade. Beleza? E também chamado de neocriminalização, que é o quê? A lei cria uma nova figura penal, um novo crime. O que não era crime, agora virou crime. Beleza? Então isso aqui é chamado de novatio legis incriminadora. E como eu falei, não cabe medida provisória, somente lei. Não cabe medida provisória, não cabe portaria, não cabe decreto, somente lei pode criar tipo penal, criar crime, ok? E somente o Congresso Federal, através da Câmara de Deputados e dos senadores, podem criar crimes. Ainda falando sobre a lei penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, ninguém pode ser punido por um fato, por um crime qualquer, que uma lei posterior ao fato deixe de considerar crime. Então vamos lá. Ninguém pode ser punido por um fato que lei posterior deixou de considerar como crime. Exemplo, até bem pouco tempo, o crime de... a conduta, né, de adultério era crime. Adulterar, trair a esposa, trair o marido, era crime. Em 2009, adultério deixou de ser crime. Então, quando o legislador entendeu que adulterar não deveria ser mais crime, porque o Brasil estava num Sodoma e Gomorra, todo mundo traía todo mundo, o negócio estava bagunçado, aí que eles entenderam, pô, é uma zona esse país, todo mundo trai todo mundo. Então faz o seguinte, se a gente for prender todo mundo que trai, não vai sobrar ninguém solto. Então vamos tornar essa conduta não mais criminosa. Então isso é chamado de abolição do crime, abolite-nos crime. O que era crime não é mais. No primeiro, novatio legis incriminadora. O que não era crime virou crime. Agora, no artigo 2º, o que é crime deixou de ser crime. A conduta de adultério era crime até 2009. De 2009 em diante, 2010, 11 até hoje, 2025, não é mais crime. Então, o que significa isso? Ninguém pode ser punido por fato de lei. Então, se
uma lei que veio diz que agora não é mais crime, ninguém mais pode ser punido. Porque uma lei posterior ao fato disse, ó, essa conduta aqui não é mais crime. Então daqui pra frente, quem cometê-la não vai cometer crime. Não responde por crime. Então, exemplo, se de repente o presidente decidir falar assim, olha, vou mandar um projeto de lei para o Congresso votar dizendo que furto não é mais crime. Se o Congresso Nacional votar e entender que furto não é mais crime, criou-se a lei dizendo que furto não é mais crime, daqui para frente, ou seja, ninguém pode ser por fato que lei posterior, então uma lei posterior àquelas condutas criminosas, disse que não é mais crime. Daqui para frente, quem furtar não responde por crime. Então eu posso sair daqui e furtar um carro, furtar uma moto, que não serei mais criminoso. E qual é a consequência disso, pessoal? Cessando em virtude dela a execução da pena. Então, se você foi condenado, por exemplo, pelo adultério que eu citei, ou pelo furto, que agora, no meu exemplo, não é mais crime. Você foi condenado por isso. Então, vai cessar o quê? A execução da pena. Então, você está preso, cumprindo pena, opa, não é mais crime não, solta o cara. A pena, a execução da pena, o cara está lá enjaulado, está lá na grade, solta o cara. Ele vai ser solto. Cessa os efeitos penais. O que é efeitos penais? Então, como eu falei, digamos que esse cara tava lá, digamos que ele foi condenado, né? Aí ele vai ter lá, ele vai ter a ficha dele suja. Ele vai ter, por exemplo, que cumprir a punição dele, ficar preso. Então, todos esses efeitos penais. Imagina lá, o cara cometeu furto e está respondendo pelo crime de furto. Ele foi preso em flagrante por você, policial penal, policial civil, guarda municipal. Foi preso. E você prendeu ele, eu vou pra delegacia. Lá ele foi autuado. E ele está respondendo ao inquérito policial. Durante o inquérito policial, veio a lei nova e disse, ó, furto não é mais crime. Esse inquérito vai ser arquivado. Já passou da fase do inquérito, já virou denúncia, está respondendo um processo. O processo vai ser arquivado. Ele já foi condenado, está executando uma pena, cumprindo uma pena. Bota em liberdade. Ele está cumprindo a pena, mas está em apelação. A apelação dele vai ser arquivada. Ele já cumpriu a pena, aí ele se lascou. Se ele já cumpriu a pena, depois que cumpriu a pena, deixou de ser crime, dançou. E é importante, pessoal, o nome desse instituto é Abolitionis Crime, abolição do crime. O que era crime, hoje não é mais crime, porque ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, lei que veio depois, e disse, essa conduta não é mais crime, Abolitionis Crime. E como isso cai em prova? Muitas pegadinhas. Ele fala o seguinte, olha, nesse caso, o Abolitionis Crime cessa os efeitos penais. Tá certo. Aí como que ele coloca em prova na pegadinha? Cessa os efeitos penais e também os efeitos civis, os efeitos extrapenais. Não. Efeito civil e efeito extrapenais são iguais. O efeito penal cessa. E os civis? Por exemplo, aqui em 2009, uma mulher que sentiu que foi traída e o marido está sendo processado. E durante o processo veio a lei dizendo, adultério não é mais crime. Então esse cara é posto em liberdade. Ele não é mais criminoso. Como é que fica isso? Ela agora pode, na esfera civil, processar ele pedindo danos morais. Porque os efeitos extrapenais, os efeitos civis, esses não cessam, continuam a existir e a pessoa pode sim demandar o autor daquele crime na justiça. Entendeu? Então cuidado, na prova, cessa os efeitos penais, efeitos criminais, efeitos extrapenais, efeitos civis, estes não cessam. A pessoa continua respondendo. O abolition crime só vai ser... o agente só vai ter direito se ele não tiver sido condenado. Ele só vai ter direito se ele não estiver na esfera de processo. Ele só vai ter direito se... Não. É direito em qualquer momento. Tanto na esfera... durante o inquérito policial, durante o processo, durante a condena, durante o cumprimento da sentença ou apelação, em qualquer fase que estiver, ele vai ser beneficiado pela abolition crimes. Não tem regra. Ele tem direito e vai ser beneficiado, ok? Parágrafo único.
A lei posterior, de novo, hein? Aqui ele fala de lei posterior e aqui ele fala de lei posterior. Mas qual a diferença? Que nesse aqui do artigo 2º, ele fala de uma lei posterior que deixou de considerar uma conduta como crime. Exemplo do aborto, exemplo do adultério. Aqui ele fala uma lei posterior que de qualquer modo favorecer. Então aqui não está findando uma lei, não está acabando com uma lei como aqui. Não está acabando com um crime como aqui. Aqui ele está pegando um crime que existe, está dando uma roupagem nova, está sendo bom para o bandido, favorecendo. Por exemplo, botar o crime de furto. O furto hoje, furto simples, pena de 1 a 4 anos. E vem a lei nova e fala assim, a partir de hoje, o crime de furto continua sendo furto, porém a pena vai ser de 1 a 2 anos. Olha só, 1 a 4 caiu para 1 a 2. Se caiu para 1 a 2, ela é mais benéfica. Se ela é mais benéfica, é uma lei posterior que está favorecendo o autor do crime. Então, nesse caso, aplica-se aos fatos anteriores. Imagina a situação. João foi preso pelo crime de furto. E ele foi condenado. Ou ele está sendo investigado no inquérito policial, ele está respondendo um processo, ou já foi condenado, cumprindo pena. E a lei em vigor, do momento que ele cometeu o crime, é a pena de 1 a 4 anos. E agora? A lei nova fala assim, ó, não, agora tem que ser de 1 a 2. Então imagina você, de 1 a 4 ele tomou 3 anos. De 1 a 4 ele tomou 3 anos. E veio a nova lei e falou assim, não, mas agora a pena no máximo é 2 anos. Se é máximo 2 anos, ele tem que ficar, a pena dele vai ter que ser recalculada para ele ficar no máximo 2 anos. Ah, mas ele já cumpriu desses 3 aqui, ele cumpriu 2 anos e meio. Então, meu filho, solta ele. Beleza? Porque uma lei nova que de qualquer forma favorecer, beneficiar, ela vai retroagir para beneficiar o agente. Lei nova que prejudica, lei nova ruim, não retroage. Lei nova que beneficia, como exemplo do artigo 2º e do parágrafo único, vai retroagir para beneficiar o agente. Beleza? E essa do parágrafo único é chamado de novatio legis immelius, ou lex meteor. Novatio é nova, legis é lei, melius é melhor, lex é lei, meteor é melhor. Nova lei melhor. O fato era crime, continua sendo crime, porém com benefícios para o bandido, ok? Nós temos ainda aqui o novatio legis impejus. Nova lei pior. Pejus é pior. Então imagine você, vou pegar o mesmo exemplo do furto aqui. Ah, o crime de furto, a pena é de 1 a 4 anos. Pelo parágrafo único eu diminuí. Agora eu vou, agora veio a nova lei dizendo a pena do furto agora vai ser de 2 a 8 anos. Opa! Uma nova lei pior, dizendo a partir de hoje o crime de furto vai ter uma pena de 2 a 8 anos. Ficou ruim para o bandido. Então nesse caso não retroage. Vai se aplicar o princípio da irretroatividade. Não pode retroagir, porque ele é ruim para bandido. Então vai aplicar somente daqui para frente. Ok? Tranquilo? Isso tudo é lei penal no tempo. E ainda tem aqui o vacatio legis. Que é isso? É o período entre a publicação de uma lei e a sua entrada em vigor. Período da publicação, a lei publica e tem um tempo. Quando a lei penal, que criou um tipo penal, ou agravou, ou melhorou um tipo penal, ela é publicada. Se no seu corpo da lei, ele vem falando lá vários artigos, no finalzinho aqui, no finalzinho aqui, se ele não falar nada, essa lei entra em vigor em tal, não citou isso, não disse a data que vai entrar em vigor, nem um tempo, não, ficou omissa, não falou nada, o prazo será 45 dias. Porque pode ter situação de falar assim, olha, eu quero agravar a lei de roubo, o crime de roubo. Eu quero botar uma pena bem severa, 15 a 30 anos. Beleza. Mas só que eu quero dar um prazo maior para as pessoas ficarem sabendo. Então eu vou botar lá, vou criar a lei dizendo que para o roubo a pena agora é de 15 a 30 anos. Beleza? Então, aí eu crio a lei
e lá no final bota assim: esta lei entra em vigor em 180 dias. Aí, agora a lei trouxe no seu bojo, escrito taxativamente, o prazo, quando que ela entra em vigor. Então eu tenho que esperar 180 dias para a lei entrar em vigor. Eu escrevi isso no texto da lei e botei o prazo lá. Se eu não botar o prazo, regra geral, 45 dias. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Ótimo. Vamos avançar então. Nós temos ainda, pessoal, 2 tipos de leis. Que ele traz aqui, né, no artigo 3º. Lei excepcional ou lei temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Primeiro, a lei excepcional. O que é uma lei excepcional? O que é uma lei temporária? Lei temporária primeiro. Temporária. O que é uma lei temporária? Ela tem prazo, tem data inicial e data final. A lei já nasce sabendo o dia que ela vai morrer, sabendo o dia que ela vai deixar de existir. Vou te dar um exemplo aqui. Lei Geral da Copa. Aqui no Brasil, em 2014, teve a Copa do Mundo. E a FIFA exigiu a criação de uma lei com regras específicas para a Copa do Mundo. E essa lei, salvo engano, ela entrou em vigor no dia 1º de julho de 2014. E terminou no dia 31 de dezembro de 2014. O que fala a lei aqui? A lei temporária, embora decorrida a sua duração, qual foi a duração aqui? 6 meses. Embora decorrido o período de sua duração, 6 meses, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, ou seja, 6 meses. O que ocorreu aqui, nesse prazo aqui, o que ocorreu aqui dentro aqui, a pessoa vai responder. Então imagine você, o cara cometeu um crime no dia 31 de dezembro, foi preso em flagrante. Vou dar um exemplo aqui de um crime que eu lembro que tinha na Lei Geral da Copa. Tinha aqui os estádios de futebol, aqui tinha aqui estava aqui no círculo aqui, menor aqui, menorzinho aqui, foca aqui. Nesse menorzinho aqui é um campo de futebol, estádio. E no raio aqui de 5 quilômetros, ninguém podia vender nada, nem uma bala, sem a FIFA autorizar. Se alguém fosse pego aqui dentro desse espaço aqui vendendo uma bala, uma água, um churrasquinho, eu não lembro a pena de cabeça, mas tinha uma pena, era um crime. Pena de 1 a 4 anos, por exemplo. Foi pego lá, vendendo bala, crime, pela Lei Geral da Copa. Aí imagine você, o cara cometeu isso no dia 2 de julho de 2014, ele vai responder. Agora imagine você se esse cara cometeu esse crime no dia 31 de julho, 31 de dezembro de 2014. Esse cara de levar para a delegacia, até ele ser autuado, já deu 0 horas e 1 minuto do dia 1º de janeiro de 2015. Opa! Então, no dia 1º de janeiro, a lei já não existe mais, porque o final dela é 31. Se a lei não existe mais, pela regra, né? A lei deixou de existir, abolition no crimes. Aqui não. Não existe abolition crimes para lei excepcional e lei temporária. Quem cometeu o crime durante a sua vigência vai responder por esse crime. Beleza? Então esse camarada, poxa, sabe, o cara foi pego dia 1º de julho, vendendo picolé. Até ele ser julgado, daqui a 6, 8, daqui a 10, daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano a lei já não existe mais. Aí fica fácil. Eu vou cometer o crime, porque daqui a 6 meses até ser julgado, já não tem mais a lei. Vou ficar impune. Não, a lei não autoriza. Nesse caso, aplica-se essa lei durante ao fato praticado durante a sua vigência. Então, enquanto a lei estava existindo ali, quem cometeu o crime aqui, ó, a lei começou aqui e terminou aqui. Nesse espaço aqui, quem cometeu o crime vai responder. Quem cometeu o crime antes não responde e nem depois. Só dentro desse espaço aqui. Beleza?
Então isso é lei temporária. E a lei excepcional? Qual a diferença? Excepcional. Eu tenho uma data inicial e não tenho data final. Por quê? Porque é um momento excepcional, algo que fugiu da normalidade. Vou pegar o exemplo aqui no Brasil. Tivemos aqui em 2020, né? A Covid-19, que matou aí milhares de pessoas. Nós sabemos que o dia que ela começou logo após o carnaval. Acabou o carnaval, começou o Covid. Então a data inicial vou botar aqui, 1º de março de 2020, por exemplo. Quando acabou? Quando a OMS falou assim, ó, não existe mais Covid. Mas quando foi isso? Ninguém sabia. Eu, particularmente, achei que nunca mais deixaríamos de usar máscara na nossa vida. Achei que o Covid nunca mais fosse acabar. Então, enquanto perdurou ali o Covid, digamos que foi 3 anos, sei lá, digamos que foi 2023, a OMS falou que não existia mais o risco de Covid. Então, ali terminou. Ali aquele fato excepcional que fugiu da normalidade, acabou. Outro exemplo, a guerra do mundo, a guerra envolvendo lá Ucrânia e Rússia. Eu achei que aquela guerra, a Ucrânia não aguentava 2 meses. Já tem mais de 2 anos, 3 anos, sei lá. Tem muito tempo. Então, imagine você, num momento excepcional, o exemplo que eu dei aqui da pandemia, eles falam assim, ó, tá tendo muito, as pessoas estão, exemplo, né, estão furtando, aumentou o número de furtos na pandemia. Então, vamos criar uma lei para, só nesse período de pandemia, enquanto tiver a pena de furto de 1 a 4 anos, vai ser sei lá, de 10 a 20, só durante a pandemia. Então, no início da pandemia, 10 a 20. Vai até quando? Até acabar. Acabou a pandemia, voltou a ser 1 a 4, e quem cometeu esse crime de furto durante a pandemia vai tomar 10 a 20. Quem cometeu antes, 1 a 4. Depois, 1 a 4. Durante a pandemia, 10 a 20. Ok? E é importante, essas leis são autorrevogáveis. Acabou, a data final dela chegou, acabou. Acabou aquele momento excepcional, a pandemia, a guerra, ela se revogou. Não precisa de outra lei para revogar, não precisa. É automático, ela vai se revogar. Importante essa informação aqui. Preste atenção. No crime permanente ou continuado, né? Tanto no permanente quanto no continuado, que é o crime permanente, aquele crime que a consumação se prolonga no tempo. É como se todo dia ele cometesse o crime. Exemplo, o sequestro. Sequestro e cárcere privado é um crime permanente. Crime continuado é aquele crime que ele vai cometendo várias vezes, né? Não para. Ele tem uma sequência. Por exemplo, o cara todo dia furta dinheiro do caixa do supermercado que ele trabalha. Durante vários dias. É uma continuidade. Crime continuado. O que fala? No crime permanente continuado, em que a conduta tenha se iniciado durante a vigência de uma lei, ou seja, ele cometeu sequestro aqui, na lei A, beleza? E esse sequestro está prosseguindo, está durando e vai até outra lei. Então ele cometeu o crime, o sequestro na lei A, pena 10 a 20. E mudou a lei para a lei B com a pena de 20 a 40. 10 a 20, 20 a 40. Opa! Se tem uma lei em vigor 10 a 20 e vem uma nova pior, teoricamente a nova pior não podia retroagir. Só que nesse caso é outra exceção. Por ser crime continuado e permanente, vai se aplicar a lei em vigor no momento da cessação. O que é isso? Você está com a pessoa refém, lá, sequestrada. Enquanto estiver com você, se a lei mudar várias vezes, mudou 10 vezes, e sempre piorando a lei, enquanto a lei estiver mudando e você estiver com a pessoa sequestrada, eu vou aplicar a última lei em vigor. Então, se na lei A eu estava sequestrada, veio a lei B, está sequestrada, veio a lei C, lei D. Na lei D, ele foi solto. A polícia prendeu, eu soltei, ou ele fugiu. Opa, vou aplicar a lei D, a lei mais severa. Porque o que fala a súmula do STF. A lei penal mais grave, eu tinha A, B, C e D mais grave, aplica-se ao crime continuado ou crime permanente se a sua vigência, a vigência da lei B, é anterior à lei B. A sua vigência entrou em vigor, é anterior
a cessação da continuidade. A lei B entrou em vigor antes de parar o sequestro. A lei B entrou em vigor antes de ele parar de cometer os pequenos furtos. Então, ó, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ao crime permanente se a sua vigência é anterior à lei, anterior à cessação. Ela é anterior à cessação, anterior a colocar a vítima em liberdade, a ele parar de cometer furto. Beleza? Essa é a regra. Crime permanente ou continuado, aplica-se a lei em vigor, mesmo que mais severa. Tudo bem? Então avancemos para as terras mais profundas. Falaremos agora de tempo do crime e lugar do crime. Por que é importante saber isso? Por quê? Tempo do crime é para saber qual a lei de fato vai aplicar no caso concreto. E o lugar do crime aqui eu não estou falando de processo penal não, estou falando de crimes à distância. Crime à distância entre países. Beleza? Então, tempo do crime, qual a teoria? Teoria da atividade. Lugar do crime, qual a teoria? Teoria da ubiguidade. Ubiguidade ou mista. Vou explicar. Para essas duas, para tempo do crime e lugar do crime, tem 3 teorias. Tem a teoria da atividade, resultado, ambiguidade ou mista. Mesma coisa aqui, atividade, resultado, ambiguidade ou mista. A teoria da atividade, para o tempo do crime. Tempo do crime, teoria da atividade. O que fala? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Então, o crime está praticado no momento da ação ou da omissão. Ponto. Ainda que outros seja o momento do resultado. Pouco importa em que momento se deu o resultado. O que vale é o quê? O momento da ação. É o momento que ele deu a facada, ele deu o tiro, ele deu a paulada. É o momento que ele deixou de socorrer uma pessoa que estava precisando de socorro. Ah, mas morreu depois, não importa. Então a teoria da atividade é o tempo do crime, é o momento da ação ou omissão. Sabe por que é importante isso? Imagina a situação. X tem 17 anos, 11 meses, 29 dias e 23 horas. Ou seja, falta uma hora para ele se tornar o quê? Maior de idade, para 18 anos. E nesse momento, ele deu um tiro numa pessoa. Ele dá um tiro no B, e esse B é socorrido para o hospital, chega no hospital, 4 horas depois, durante a cirurgia, ele morre. Ele morre em virtude do tiro. Virtude do tiro. Olha por que é importante saber a teoria, saber o tempo do crime. No momento da ação, ele tinha quantos anos? 17 anos, 11 meses, 29 dias. E na hora do resultado, no momento do resultado, ele tinha quantos anos? 18. A teoria adotada é da atividade. Então, nesse caso, aplica-se a regra para ele porque dele como menor. Ele é menor de idade, não se aplica o Código Penal. Aplica-se o quê? O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECRIAD, ECA, como queiram. Se a teoria adotada fosse do resultado, ele já seria maior na hora do resultado, uma pessoa morreu, aí aplicaria a teoria da ubiguidade. Mas o Código Penal brasileiro, para o tempo do crime, adotou a teoria da atividade. Momento da ação, 17 anos. Na hora do resultado, 18. Não importa, ainda que outro seja o resultado. Então, nesse caso, a teoria adotada é da atividade. Porque para a teoria da atividade, para ela, o tempo do crime é no momento do resultado. Então, eu não importa a hora que ele atirou, que ele deu a facada. Eu quero saber, eu estou atento na hora que ele deu o resultado, que morreu. Ah, não. Essa teoria de resultado, para o tempo do crime, não foi adotada. Para a teoria mista ou ambiguidade, entenderia o seguinte, não, tanto faz. Na hora que ele deu o tiro, na hora que ele morreu, tanto faz. Então, nesse caso, eu vou aplicar tanto o Código Penal quanto o ECA. Eu vou escolher qual que eu vou aplicar. Também não foi aceita a teoria da atividade. O tempo do crime foi o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Já para o lugar do crime, que fala aqui, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Ou seja, está aqui afirmando que lugar do crime é onde se deu a ação ou omissão. Beleza?
Ele complementa. No todo em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, para o tempo do crime, para o lugar do crime, a teoria da ambiguidade omista. Ou seja, o local do crime tanto é o lugar da ação, onde deu a facada, deu o tiro, onde jogou o veneno, quanto o resultado, onde a pessoa morreu. Para crimes entre países. Imagina que lá na divisa do sul do país, Brasil, sei lá, Brasil com Venezuela, com Paraguai, sei lá. O cara no Paraguai dá um tiro no cara no Brasil, da fronteira. Pegou aqui. Então, onde é o lugar do crime? Lugar da ação. Lugar do crime aqui, lugar da ação. Lugar do crime é o lugar da ação, onde ocorreu a ação ou omissão. Paraguai. E só no Paraguai? Não. No Brasil também, por quê? Bem como onde produziu o resultado. No Brasil. Imagine você receber uma carta bomba, com uma carta bomba que veio para você dos Estados Unidos. Lugar do crime? Estados Unidos. Local onde ocorreu a ação. Colocar a bomba dentro da carta. Lugar do crime? Brasil também. Por quê? Onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, para o tempo do crime, teoria da atividade. Momento da ação ou omissão. Ainda que outro seja resultado. Lugar do crime, teoria da ambiguidade. Tanto é lugar do crime, local da ação, da omissão, bem como o local do resultado. Beleza? Mnemônico aqui para gravar é luta. Luta. L de lugar, ambiguidade. T de tempo, A de atividade. Ok? Bacana? Tranquilo?